Concordância nominal. Para quem está na luta dos concursos, só de ouvir esse nome já dá um arrepio, não é verdade? Pois é, esse é um daqueles temas que muitas vezes separa quem consegue a aprovação de quem fica pelo caminho. Mas calma, nesta nossa análise a gente vai desmontar cada regra complicada e transformar tudo numa ferramenta simples e poderosa para ajudar a conquistar essa vaga tão sonhada. Olha só o nosso roteiro, o nosso plano de voo. A gente começa com a regra essencial, o básico bem feito. Depois, partimos para os desafios que envolvem adjetivos e vários substantivos. Aí, vamos desarmar aquelas palavrinhas de dupla função que são verdadeiras armadilhas. Na sequência, a gente tira de letra expressões que sempre geram dúvida. E para fechar com chave de ouro, consolidamos tudo com as regras finais para gabaritar a prova. Vamos nessa, que a jornada começa agora! Então, vamos lá. Seção 1. A regra essencial. Antes de pensar em qualquer caso cabeludo, a gente precisa ter o princípio fundamental na ponta da língua. Pensa nisso como se fosse o alicerce de uma casa. Se ele não estiver forte, bem firme, todo o resto pode desmoronar bem na hora da prova. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de concordância nominal? De forma bem simples, é um sistema de harmonia dentro da frase. É o que faz com que os adjetivos, os artigos, os pronomes, enfim, todos esses termos conversem com o substantivo, se ajustando em gênero e número. É essa sintonia fina que deixa a frase clara e correta. E na prática, isso fica super claro. Olha só, em o menino estudioso, tanto o artigo o quanto o adjetivo estudioso estão no masculino singular porque estão acompanhando o menino. Agora, se a gente fala as meninas estudiosas, tudo vai para o feminino plural para combinar com meninas. É essa dança, essa sincronia perfeita entre as palavras que define a regra essencial. Simples, né? Ok, com essa base bem sólida, chegou a hora de subir um degrau e encarar o primeiro desafio de verdade. Seção 2. O adjetivo com múltiplos substantivos. É exatamente aqui que a gramática começa a testar nossa atenção e onde as bancas de concurso adoram separar quem está mais preparado. Imagina a cena, um clássico de prova. Tem lá um único adjetivo que precisa dar qualidade para dois substantivos. E pior, um é masculino e o outro é feminino. E aí? O que acontece com o adjetivo? Como ele se comporta? Essa é uma das dúvidas mais comuns. E a resposta, olha, pode surpreender. E aqui está o pulo do gato. Existem duas formas corretas. A primeira, que a gente chama de concordância gramatical, é a mais lógica. O adjetivo vai para o masculino plural, que funciona como um neutro para abraçar todo mundo. Exemplo, o garfo e a faca dourados. A segunda opção é a concordância atrativa, que é quando o adjetivo concorda só com o substantivo que está mais perto dele. Exemplo, o garfo e a faca dourada. As duas formas estão certíssimas e as bancas adoram brincar com isso. Tá, e quando o adjetivo vem antes dos substantivos? Aí a regra geral é até mais simples. Ele só precisa concordar com o termo mais próximo. Por exemplo, ma, hora e lugar. Facinho. Mas, e sempre tem o mais, né? Atenção na exceção que é material de prova. Se os substantivos forem nomes próprios ou de parentesco, aí o plural é obrigatório. Tipo os simpáticos João e Maria. Fica de olho nisso. Muito bem. Agora a gente entra no território minado, na seção das famosas pegadinhas, aquela que muitas vezes define quem fica nas primeiras colocações. Seção 3. Palavras de dupla função. Dominar o uso dessas palavras é basicamente dominar as armadilhas clássicas de qualquer concurso. E para passar ileso por esse campo minado, existe uma regra de ouro, um verdadeiro mantra que resolve tudo. É o seguinte, se a palavra está funcionando como um adjetivo, ou seja, dando uma característica para um substantivo, ela varia. Agora, se ela está funcionando como um advérbio, intensificando um verbo ou um adjetivo, ela é invariável. Grava isso, esse é o segredo. Vamos pegar essa regra de ouro e testar com uma das palavras que mais aparecem em prova. Bastante. A grande pergunta é, quando que essa palavra vira bastantes? A resposta, como a gente acabou de ver, está na função que ela tem dentro da frase. A diferença fica gritante quando a gente coloca as duas situações lado a lado. Olha só, em havia bastantes alunos, a palavra bastantes está se referindo diretamente ao substantivo alunos, ou seja, é um adjetivo, por isso varia. Já em eles estudaram bastante, a palavra bastante está intensificando o verbo estudaram. Aqui ela é um advérbio e, portanto, fica invariável. Viu como faz sentido? E agora, anota aí a dica prática, o macete que salva vidas no dia da prova. Se bater aquela dúvida, é só trocar bastante por muito. Se na frase o muito puder virar muitos, então o bastante também pode virar bastantes. Não tem erro, é um teste simples e super eficaz.
E o mais legal é que essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, serve para um monte de outras palavrinhas traiçoeiras. Meia maçã é adjetivo, concorda com maçã, mas ela está meio triste é advérbio invariável. Roupas caras é adjetivo, concorda com roupas, mas as roupas custaram caro é advérbio de modo. O padrão se repete. Reconhecer esse padrão é a chave do sucesso. Beleza, já passamos pelas palavras de dupla função. Agora, vamos mergulhar naquelas expressões fixas que sempre deixam uma pulga atrás da orelha. Seção 4. Expressões que causam dúvida. É hora de colocar os pingos nos is e esclarecer esses casos de uma vez por todas. Ah, essa aqui é um clássico. A gente vê em placas por aí e, claro, nas questões de concurso. O certo é proibido a entrada ou é proibida a entrada? A resposta certa depende de um detalhe mínimo, mas que faz toda a diferença. O segredo todo está na presença ou na ausência de um determinante, como o artigo a, por exemplo. Sem o determinante, a expressão fica invariável, no masculino, é proibido entrada. Simples assim. Agora, se aparecer um determinante antes do substantivo, como o a em a entrada, aí a concordância é ativada, ela é ligada, e a palavra tem que variar. É proibida a entrada. A mesma coisa vale para é necessário paciência versus é necessária muita paciência. E para fechar essa sessão, uma rodada rápida de regras fixas. Anexo e incluso sempre concordam com o substantivo, então seguem anexos os documentos. Obrigado ou obrigada concorda com o gênero de quem está falando. Se uma mulher agradece, ela diz obrigada. E por fim, kit varia em número. Uma pessoa está kit, mas um grupo está kits. São regras diretas, mas muito importantes de saber. Chegamos na reta final. É o momento de consolidar tudo, de amarrar as pontas. Seção 5. Regras finais para a prova. Pensa nisso como a revisão definitiva, aqueles pontos que de jeito nenhum podem ser esquecidos. 2 palavras para memorizar para a vida e nunca mais errar. Menos e alerta. As duas são sempre invariáveis, não importa o contexto. E, por favor, um apelo. A palavra menos simplesmente não existe na língua portuguesa. É um erro clássico que os examinadores amam cobrar para pegar a gente desprevenida. E essa tabela aqui é para ser guardada com carinho. É a sua cola do bem, o resumo final dos casos mais traiçoeiros para dar aquela revisada final antes da prova. A gente tem aí meio, bastante, anexo, a expressão é proibido e as sempre invariáveis menos e alerta. Ter esses pontos bem frescos na memória pode sim fazer toda a diferença no resultado final. E para a gente encerrar, fica a reflexão. De todos esses casos que a gente viu aqui, qual deles tem o maior potencial de ser aquele detalhe, aquela questão que vai decidir a aprovação no concurso? Pensar nisso de forma estratégica ajuda a direcionar o estudo para o que realmente importa. A resposta para essa pergunta pode ser o seu grande diferencial na próxima prova.